Bem-vindos ao Contas Feitas, Dúvidas Desfeitas desta semana. Temos, como é habitual, as participações do António Pregal Colasso e do João Tomás, neste caso o António aqui em estúdio e o João através do Skype. Vamos começar por ti, João. Estás um bocadinho mais distante de nós em termos físicos, no entanto, em termos virtuais, mesmo aqui ao nosso lado. Começamos pela proposta que foi apresentada pelo Sporting Clube de Braga a propósito de um novo modelo competitivo que passará, em teoria, pela implementação de play-offs na Liga Portuguesa. Boa tarde e bom regresso de férias. Sim, os play-offs foram vistos como uma possibilidade entre uma ideia mais ampla de necessidade de tornar os jogos mais interessantes e de haver mais competitividade. E tendo vindo o presidente do Braga, eu acho que nós, para discutirmos a ideia, temos que separar, ou devemos separar o proponente da proposta. Isto porque, sendo o proponente o presidente do Sporting Clube de Braga, pode levar-nos a pensar, e eu acho que não andará muito longe da verdade, que um dos principais interesses nesta proposta é a possibilidade teórica ou o aumento teórico da possibilidade do Braga vir a ser campeão. Eu não diria que essas possibilidades aumentem muito, porque nós vemos o que se passa nas outras modalidades em que já há play-offs, e são todas, as 5 de pavilhão, neste momento todas têm play-offs. Nós vemos que geralmente o vencedor é a equipa mais forte, e a equipa mais forte invariavelmente passa por Benfica, Sporting ou Porto nas modalidades que tem. Mas pronto, separando o proponente da proposta, há que recuar aqui uns meses e lembrar que o Oliver Kahn, CEO do Bayern Munique, clube que ganhou 8 ou 9 campeonatos consecutivos neste momento, avançou com a mesma ideia. E tem precisamente a ver com o facto de se achar que o modelo competitivo atual no futebol pode começar a ser desinteressante, especialmente em temporadas em que existe um campeão anunciado e decidido desde muito cedo. E, portanto, surge com essa ideia de playoffs, que é um modelo competitivo que nasceu nas ligas profissionais norte-americanas, e eles, como são mestres do entretenimento e do entretenimento não só do ponto de vista lúdico, mas também do ponto de vista da rentabilização do mesmo, encontraram este modelo em que há uma época regular, como se fosse o campeonato nacional, jogam todos contra todos. Estou agora aqui a falar para as pessoas que não acompanham outras modalidades além de futebol, em que têm interesse porque a classificação depois tem influência no posicionamento na grelha dos play-offs e, nomeadamente, na vantagem de disputar o jogo decisivo em casa, caso seja necessário, e depois eliminatórias que cria uma tensão extrema, uma grande tensão, uma grande emoção e, sobretudo, muitas receitas numa fase final. Eu acho que as pessoas que... em 2 ou 3 grupos do WhatsApp onde estou, houve esta discussão ontem e a maior parte das pessoas reagiram contra. Eu atribuo isso, por um lado, ao ultra-conservadorismo característico do futebol e por inerência dos adeptos do futebol, por outro lado, à tradição, mas também porque o futebol tem especificidades que é preciso ter em conta. E termino com isto, eu que, em tese, seria sempre a favor de play-offs porque vejo que funciona muito bem nas outras modalidades e a todos os níveis, e eu presto atenção às outras modalidades. Eu no futebol tenho uma dúvida muito grande, que é o facto do golo ser raro e que, portanto, faz com que a probabilidade de empate, para já há desportos em que os empates nem sequer existem, mas de qualquer das formas a probabilidade de ocorrência de um empate é muito maior do que em outros desportos. Isso poderia levar a que demasiados jogos fossem decididos em grandes penalidades, porque teria sempre de haver um vencedor em cada jogo, e eu não sei até que ponto é que depois quereria que um clube que sagre campeão nacional de uma prova de regularidade acabe por sê-lo, porque em decisões de desempates por grandes penalidades foi melhor que a outra equipa, e portanto tenho muitas dúvidas. Agora, não há a mínima, penso eu, dúvida, passa a redundância, de que um modelo de play-offs
potencia a capacidade de aumento de receitas e também gera uma enorme ligação dos adeptos numa fase da temporada e que isso depois naturalmente gera as receitas. António, é também esse o teu entendimento? Olha, primeiro que tudo, welcome. Não welcome to the machine, é welcome. E depois, como toda a gente sabe, nós temos um grupo no WhatsApp e nós não falamos nada sobre esta questão. E eu estava com medo que o João tivesse uma determinada posição que não colasse com a minha e que depois ele dissesse, lá está aquele gajo outra vez aqui contra mim ou não sei o quê. Ver assim. Mas por acaso pois, está bem, mas tu vens todo cheio de força lá das férias, deves ter visto vários gladiadores uns contra os outros. Pá, isso é a coisa que eu não gosto muito, é de gladiar com o João ou contigo, estás a ver? Pronto, mas gladiar. Eu só ponho gasolina na fogueira, como sabes. Sim, eu sei, pronto. Mas isto também, se for mole, também não tem interesse nenhum. Mas a verdade é que o João fez uma frase, percebes, que é lapidar, a distinguir o proponente da proposta. Muito bem. E eu estou de acordo com ele. Portanto, não vai haver essa guerra, não é? Porque é assim, o Sporting de Braga, na pessoa do seu presidente, que, enfim, não é? Deixa muito a desejar a Jesus Cristo, se é que Jesus Cristo existiu, em nome dos mais desprivilegiados, porque isso é uma moda que existe muito hoje na nossa sociedade, não é? Portanto, basta veres que a comunicação social percebeu desde há algum tempo, e as técnicas publicitárias, que quando está uma pessoa a contestar a direção, por exemplo, de um clube, o headline é a direção contestada. Mas foi só uma pessoa que contestou. As pessoas que tiverem um bocadinho de atenção veem isto que acontece em todas as situações. E, portanto, o que é isto? Em nome dos desgraçadinhos e que não têm dinheiro e que não sei o quê, a gente, como isto tem que ser votado em Assembleia Geral da Liga, vamos aqui dar aos tipos que, quando são os coitadinhos e os desgraçadinhos, a centralização dos direitos televisivos porque vão-lhes aumentar as receitas, coisa que não é verdadeira, como é evidente, não é? E, portanto, eles votam a favor da alteração do modelo competitivo, em que metem estes play-offs, que em tese, em abstrato, se fosse num país sério, num país honesto, num país sem interesses por trás, seria justamente adequado, não é? E vamos fazer aqui um modelo competitivo onde, de certeza, que se for com 6, no play-off já sabe quem é que lá vai. Já sabe quem é que lá vai. E um deles é aqueles que estão ali. Portanto, o que eu pergunto é, a tentativa de liderar esta situação para ir aos play-offs e poder ter um resultado melhor, percebes? Porque os jogos de play-offs, se não forem a duas mãos, se forem uma mão, são muito mais incertos, como é evidente, depende do modelo que adotarem. Isto não será também uma tentativa dele controlar e... Não será, é uma tentativa dele controlar e tentar que o Braga, de alguma forma, mande também no futebol português. Ele também será a testa de ferro de alguém nesta situação? Isto são perguntas que eu estou a fazer e que, infelizmente, não sei responder. Porque uma pessoa que diz qualquer coisa disto, uma prova evidente da progressiva decadência do futebol português, de acordo com o líder dos arsenalistas, a incapacidade de Benfica, Porto e Sporting em contratarem preferencialmente jogadores no estrangeiro, eu não estou a perceber nada do que é que ele está aqui a dizer. Quer dizer, ele está a dizer que há uma incapacidade do futebol português, Benfica, Porto e Sporting preferencialmente não contratam jogadores no mercado estrangeiro. Eu este ano vejo muitos jogadores contratados por estas 3 equipas no mercado estrangeiro, mas também vejo isto, quer dizer, nós também temos que proteger o nosso próprio mercado da formação. E isto que está aqui é uma perfeita idiotice, que está para aqui a dizer, não é? Portanto, isto não faz sentido nenhum. Exatamente como nenhum jogador do Braga colocará à frente o prémio de 500 mil euros do David Carmo. Tu sabes que há um prémio de 500 mil euros? Se o Porto for campeão, não é? Que o Braga recebe. Em nenhum jogo, porque o clube tem prémios muito superiores. Eu, pelas contas do clube, tenho alguma dificuldade em ver lá uns prémios superiores a 500 mil euros, mas só se aquilo é chamada contabilidade paralela, quer dizer, mas eu acho que tenho quase certeza que não tem contabilidade paralela, estás a perceber? Eu acho é que o Benfica tem que começar a pensar no futuro e se calhar era interessante criar-se uma Liga Ibérica. O Benfica é que se tem que pirar disto. Porque o Benfica tem que ser grande. O Benfica é muito grande e, portanto, esta competitividade em Portugal, quando se falam, por exemplo, dos adeptos, tu reparem, nós vamos falar nisso no City Futebol Group que adquiriu não sei o quê. O Palermo, porque depois Palermo pode servir de Palermo, não é? O Palermo, no jogo de apuramento para a Série B, teve 32 mil espectadores.
32 mil espectadores. Eu acho que a partir do meio da tabela, somando os espectadores todos por jogo, não chega aos 32 mil. Portanto, quer dizer, tu estás a fazer um castelo no meio de um pantanal e de um lamaçal enorme, quando a primeira coisa que tu devias fazer era reduzir o número de clubes da Primeira Liga, como é evidente, não é? António, ainda no futebol nacional, e é um tema que tem poucos dias, mas que relaciona o Sporting e um acionista de referência, Álvaro Sobrinho. Pois. Olha, independentemente de tudo, eu tenho muita pena que o presidente do Benfica tenha sido detido quando estão em causa verbas inferiores a estas que aqui estão, do processo do Beza, e aqui não houve tensão nenhuma. Aqui, para que se perceba, é acusado de desviar 15 milhões de euros do Beza para aqui, o Sporting. Sim, mas no total estamos quase em 1.000 milhões. Sim, do Beza. O dinheiro do BES era do BES. Sim. E era teu e meu. Não sei se tu tinhas conta no BES ou tinha. Por acaso tinha conta no Beza, na altura que estava em Holanda. Mas o dinheiro que foi para lá, para o Beza, é nosso, dos Tugas, é do Tuga. Compreendes? E havia uma garantia do Zé Eduardo Santos de 4,2 ou 4,3 mil milhões de dólares ou de euros já na altura. Se aquilo desse buraco. Sim. Sabes o que é que ele fez? Retirou essa... Rasgou e limpou o coisa com aquilo. Percebes? Portanto, o dinheiro era do BES, era dos Tugas. Compreendes? Este dinheiro todo era dos Tugas. Houve. Se tu fores ler essa parte que diz respeito, e tu falas nos 15 milhões, e muito bem, foi com esse valor que a Oldimo ficou acionista do Sporting. Isto teve a interferência do Zé Maria Ricciardi, mas pronto, eu não posso estar aqui a falar sobre o Zé Maria Ricciardi por uma série de razões. Mas tu vais ler esta brincadeira, percebes? E então vês que todo este dinheiro veio de contas do Beza. Este dinheiro veio de contas do Beza. E depois, percebes, fizeram estas coisas que é, de acordo com as determinações transmitidas pelo próprio Álvaro Sobrinho aos funcionários daquele departamento, é o Departamento de Operações do Banco, as mencionadas transferências deviam ser processadas por conta do próprio Beza e efetuado o registro contabilístico em rúbricas de natureza transitória. Tu sabes o que é o martelo? Estás a perceber? Portanto, é natureza transitória. Mas pior ainda, porque esta regularização das contas transitórias depois ia para crédito vencido. Isto é uma martelada a todo o tamanho. Compreendes? É uma martelada a todo o tamanho. E isto até diz, na parte que diz respeito ao Sporting, percebes? Isto que eu te estava a dizer. Os valores respeitantes àquelas operações foram em momento posterior regularizadas contabilisticamente, mediante a sua inscrição em rúbricas definitivas de crédito vencido. Estás a ver? E diz aqui, a determinado passo, assim, o seguinte, que isto toda a gente tem medo, estás a perceber, não se fala, e depois as pessoas que vão falar sobre isto, eu até conheço algumas, eu já desisti há muito tempo que eu estou farto desta porcaria toda, mas é que estou mesmo farto, percebes? Porque tu tens um sistema judicial que não vale a ponta de um chaveiro. Porque, infelizmente, há juízes muito bons, mas cada vez há menos juízes muito bons. E cada vez há menos juízes bons. Por exemplo, estou agora no TIC, o TIC passou a ser o TICão, juízes vários do TIC que estavam lá, tu tens lá juízes muito bons, mas tens lá duas marmeladas, que aquilo é uma coisa do outro mundo, ó Luís. E que se tu calhas nas mãos daqueles dois que lá estão, tu não tens hipótese nenhuma. Portanto, porque hoje não é... Eu, no meu tempo do meu pai, era o sistema judicial, independentemente de ser o juiz, nós sabíamos que era um juiz. Hoje não. Hoje é a pessoa. A pessoa ou é má ou é boa, ou é invejosa ou não é invejosa. Estás a perceber? Hoje em dia a justiça é a extrapolação das verdadeiras emoções, sentimentos e pulsões interiores de cada juiz. Compreendes? E, portanto, é ao contrário que isto está tudo feito. E qualquer pessoa que caia na mão de um juiz deste, nunca mais se chafa. Mas eu ia dizer o seguinte. O artigo 2446 da acusação diz assim: agiu o arguido é o Álvaro Sobrinho, da forma descrita, determinando a DO do BESA, depósito à ordem da conta do BESA, a operacionalização de transferências internacionais por conta da conta número tal, titulada pelo BESA, no BESA em Lisboa. Lindo isto, não é? Portanto, o BESA tem uma conta no BESA em Lisboa e, portanto, é do BESA, do dinheiro que tinha ido para o BESA, não é verdade? E depois o BESA abriu uma conta, mas o dinheiro é do Tuga, no BES. No montante total de 15 milhões. Fundos... Isso foi quando? Isto foram várias operações, 2011, 2012,
Portanto, a primeira operação foi de 2011 e depois as outras foram todas feitas até 2012. Ok? Fundos com os quais beneficiou, eu vou repetir, fundos com os quais beneficiou o Sporting Clube de Portugal. Está aqui escrito. Está aqui, não fui eu que escrevi. Foram os procuradores que escreveram. Tu viste isto noticiado? Eu que vi noticiado. E porquê é que não foi... Olha, eu vi noticiado no Record, foi Sporting não beneficiou com isto. Está aqui escrito. Está aqui escrito. Artigo 2450. Repara, eu não sou maluco. Eu sou um bocado, não é? Mas está aqui escrito. Estás a perceber? E depois, com o propósito de ajudar o clube de futebol, claro, o dinheiro não era dele, não é? Álvaro Sobrinho consumiu os fundos existentes na conta tal do BESA, apropriando-se dos mesmos, como se lhe pertencessem, bem sabendo que os valores disponíveis naquela conta bancária se destinavam a financiar a atividade do BESA. E que atuava em violação clara e em prejuízo dessa finalidade. Portanto, o dinheiro era teu, ele apropriou-se do dinheiro do BESA para ajudar o Sporting Clube de Portugal, o dinheiro não era dele, não é? Pá, eu também com o dinheiro dos outros também faço muita coisa e tu de certeza também fazes. Há muita gente a fazer isso com o dinheiro dos outros. E, portanto, para beneficiar o Sporting Clube de Portugal, artigo 2446 da acusação preferida no dia 15 de junho pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Ok? E por aqui me fico. João. Eu sobre o caso em concreto e a acusação, quer dizer, não tenho nada a acrescentar ao que o António disse, até porque o António é que percebe deste assunto. Mas há algumas ideias que se podem tirar daqui, a principal é esta. Como é que, apesar disto agora estar aqui numa acusação feita pelo Ministério Público, isto eram tudo factos que eram mais ou menos conhecidos, não se sabia ao detalhe, mas sabia-se mais ou menos o que é que tinha acontecido. E os dirigentes do Sporting, de certeza absoluta, que têm conhecimento disto, ou então se não têm conhecimento disto, enfim, estavam muito distraídos. E agora o que eu pergunto é, como é que, além disto que nós temos aqui, ainda houve ações sobrevalorizadas para se constituir um instrumento financeiro chamado VMOC, que posteriormente foram completamente subvalorizadas para regressar ao Sporting em capital. Como é que os dirigentes do Sporting, com isso e com esta questão do Álvaro Sobrinho, têm a lata de falar em milagre da gestão e dessas coisas? E depois, com os plumitivos todos que existem na comunicação social, nomeadamente naquela comunicação social mais simpatizante do Sporting, isto tem a ver com diretores e por aí fora, comem isto acriticamente, ainda propagandeiam e não colocam qualquer questão. É que eu não consigo entender isto. Houve problemas com um banco, o Estado português teve de cobrir esses prejuízos todos por causa da economia, por causa do emprego, por causa de uma série do sistema financeiro, isso tudo, com o dinheiro que é dos contribuintes, que é do Estado, que se não for usado ali, era usado noutra coisa qualquer, sei lá, em não deixar que houvesse, em baixar impostos, por exemplo, sei lá, tanta coisa que podia ser feita, infraestruturas por aí fora, para salvar um clube que ainda por cima, e ainda de acordo com o Ministério Público, beneficiou de dinheiro que foi retirado ilicitamente de um banco que, por sua vez, posteriormente teve que socorrer do Fundo de Resolução, portanto, mais uma vez, dinheiro dos contribuintes, para se salvar. Estes atos todos estão a ser investigados, agora há uma acusação, vão ser julgados, as pessoas podem ser condenadas ou não podem, mas fica perfeitamente perceptível o despudor com que primeiro isto foi feito e depois agora é ignorado, falando-se do Sporting como se o Sporting não tivesse nada a ver com isto, mas tem por duas vias, pelo menos que saiba. 2436 da acusação. No dia seguinte, eu não vou dizer o nome que aqui está, voltou a enviar mensagem SMS a Álvaro Sobrinho, com o seguinte teor: meu querido amigo, venho mais uma vez pedir-lhe para ver se consegue enviar o montante que combinou com o presidente do nosso querido clube. Como combinou, este montante será pago com a emissão das obrigações convertíveis, MOCs que ele falou.
como combinou este montante... Deixa-me ver se eu consigo perceber, para também que as pessoas que estão lá em casa ver se bate com o raciocínio que estão a fazer. Álvaro Sobrinho cedia o dinheiro ao Sporting e depois esse dinheiro era o valor, era convertido em VMOX. Exatamente, só que depois no final... Entregues à Holdim. Exatamente, só que no fim de contas as VMOX acabaram por ser vendidas, aquilo era €1, foram vendidas por 0, não sei quê, né? Portanto o BCP e o Novo Banco, o BES Novo Banco, ficaram a arder. Vendidas por quinto, um sexto ou menos valor, ainda, não é? Portanto, isto é sem comentários, Luís, porque é o país. Achas isto? Eu não acho isto normal, não é? É assim, independentemente de tudo, houve um presidente de um banco que suicidou. Mas esse presidente desse banco ao pé dele era um menino de couro. Ele era um menino de couro ao pé disto tudo. E onde é que anda esta malta toda relacionada com... Sabes quem é que eu estou a falar, não é? Estou a falar dele e estou a falar do Ricardo Salgado. Onde é que anda essa malta toda? Na boa, não é? E há forma de... Este processo nunca mais... É a mesma coisa... Repara, eu fui comentar uma vez... Não, o que eu pergunto é o impacto que isso pode ter para o Sporting, ou não vai ter impacto nenhum? Não tem impacto nenhum. Até porque no final, percebes, houve aí uma comunicação social que eu já não sei qual é, porque aquelas verbas devem reverter a favor do Estado. E, portanto, as ações que a Holdim tem devem reverter a favor do Estado, mas só devem reverter a favor do Estado, ou só vão reverter a favor do Estado, percebes, quando houver o trânsito em julgado de uma sentença. Agora, o que eu não percebo é que em alguns processos, compreendes, as coisas são logo arrestadas, apreendidas, funcionam logo o regime da perda alargada de bens, que é um regime espetacular. A perda alargada de bens é um regime espetacular que funciona em sede de inquérito, e eu sei o que é que estou a falar, e tem a ver com o grado da Polícia Judiciária, mas é só aplicável nos processos que eles querem. E eu não te consigo responder porquê. Eu não sei. Percebe? É que há processos em que as verbas faz-se um arresto preventivo, que também está no Código de Processo Penal, faz-se uma apreensão, estás a ver? Uma apreensão que ainda é pior. E, portanto, aquilo só se torna definitivo com o trânsito em julgado da sentença, que eu já não estou cá, não é? 2514. Mas há processos onde funciona este mecanismo da perda alargada de bens, que é eficientíssimo, percebes? E que os bens vão logo para o GRA para serem vendidos. Pelo Gabinete de Administração de Bens que funciona no âmbito do ICFES. Muito antes do trânsito em julgado da decisão. António e João, vamos para o último tema desta semana, tem a ver com a compra pelo grupo que detém o City e não só, do Palermo. O que é que significa para ti, João, esta movimentação, este alargar de influência deste grupo? É precisamente isso, alargamento de influência. O City Football Group começou com a casa-mãe, que é o Manchester City, depois foi expandindo-se para mercados emergentes. O primeiro foi o New York City Red Bull, se não me engano, New York City Football Club, acho que é assim que se chama. Depois foi um de Melbourne, depois um no Uruguai, depois foi para a China, para o Japão, e depois só se começou a prestar mesmo realmente atenção a isto quando comprou o Girona em Espanha. Depois também tem o Troyes em França e agora tem um clube em Itália. Isto tem vantagens que são óbvias para a casa-mãe, que é em vez de ter jogadores emprestados por aí por todos os clubes e mais alguns, pode ter jogadores a rodar em campeonatos mais competitivos para alimentarem a casa-mãe. E isto, aparentemente é legítimo, mas levanta um problema que nunca aconteceu com o Grupo City, mas já aconteceu com o Grupo Red Bull, quando o Salzburgo foi impedido de participar na Liga dos Campeões porque estava lá o Leipzig. E, portanto, percebeu-se perfeitamente que haveria incompatibilidade na participação de ambos os clubes na mesma prova europeia
ao mesmo tempo. Mas isto depois levanta questões que, claro que são mentes mais conspirativas que as levantam, mas as hipóteses têm de ser pensadas, que é um clube de um outro país, está sob as ordens de outro país, e depois se há um jogo de competições europeias entre um concorrente do clube da casa-mãe e o clube que é detido por esse clube contra o concorrente, será que vão ser mais agressivos? Claro que isto são questões de mentes mais conspirativas, mas eu acho que deveria haver alguns limites a estas participações, pelo menos não serem participações maioritárias, porque levanta alguma confusão e cria também alguns constrangimentos na movimentação de jogadores, no assambarcamento do mercado, porque os clubes estão... vou dar um exemplo muito prático. Os clubes estão limitados no número de empréstimos, se forem jogadores da formação é diferente, mas estão limitados no número de empréstimos que podem fazer. O City pode ter muito mais jogadores do que outro clube qualquer em Inglaterra, porque depois coloca-os como sendo jogadores do Girona, do Troyes, do Palermo, por aí fora. E, portanto, cria aqui uma concorrência desleal, quer dizer, não é bem desleal porque isto é permitido, mas no fundo é desleal. António? Eu estou completamente de acordo com o João, sabes? Repara numa coisa, o Manchester City Football Group gera estes clubes no planeta todo. Na Europa tem o Manchester City, não é? Na Bélgica tem o Lommel SK. Isto é a vantagem de ter o papel, porque o João está a falar de cor e, portanto, a falar de cor é extremamente mais difícil. Mas eu, como já estou um bocado velhote, isto já é mais complicado para mim, portanto tem que ser com papéis. Mas o Lommel SK na Bélgica, o Troyes em França, o Girona em Espanha e, portanto, e o Manchester City tem 4 clubes na Europa. Depois tens o Bolívar na Bolívia, América do Sul, não é? E depois tens o Uruguai, no Uruguai também tens o Montevideo City. Tens no Japão o Yokohama F Marinos, tens na Austrália o Melbourne City, tens nos Estados Unidos o New York City e tens na Índia o Mumbai City e tens na China o Sichuan Jiuniu, acho que é assim que se diz. Portanto, tu tens clubes em todos os continentes, não é? Claro que isto é uma tentativa de fazer controle, porque tu vais... metes lá a estaca, como tinham os portugueses quando faziam os descobrimentos, tinham lá uma porcaria de uma estaca, não era? E, portanto, depois... exatamente. E depois, enfim, colonizavam, como se chamava, colonizavam aquilo, não é? Isto é uma colonização, como é evidente. Não deixemos de coisas... Tens contactos, tens isto, tens aquilo. Porque tu, por baixo do sistema do Manchester City, tu tens o Abu Dhabi, estatal, não é? E tens a China. Portanto, estes dois estão por baixo do Manchester City Limited, depois participam no Manchester City Football, e o Manchester City Football Limited tem empresas em propriedades de investimento, em desenvolvimento, em emissão de obrigações e de outros títulos financeiros para aportar tesouraria e dinheiro para este grupo, não é? Portanto, isto é tudo um interesse económico-financeiro. A minha pergunta é muito simples, Luís. Porquê é que o Benfica não começa a fazer isto? Porquê é que o Benfica não começa a estudar também a possibilidade de ter um clube aqui, depois outro clube acolá, depois outro clube acolhi, depois outro clube, já não consigo arranjar, acolé? Opa, porque isto é o futuro. Fica essa tua questão no ar para desenvolvermos eventualmente até já no próximo programa. António e João, agradeço a vossa participação. Quanto ao Contas Feitas, Dúvidas Desfeitas, fica por aqui. Repete nos horários habituais aqui na BTV e regressa naturalmente na semana que vem.